Bom, gente, vamos começar então fazendo aqui algumas questões relacionadas a grandes navegações. Hoje, três questões. A primeira do Enem e as outras duas de um cunho um pouco mais fácil. Lembrando também que eu vou fazer alguns comentários que podem ser cobrados em provas futuras, ou nesta ou na próxima. Começamos aqui então com as grandes navegações e temos o seguinte. Enem. Os séculos XV e XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média perante os novos imperativos da época moderna, constituem um momento chave na história florestal de toda a Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal, que se manifesta com acuidade nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. As necessidades em produtos lenhosos aumentam drasticamente com o crescimento do consumo nos mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval, além da sua utilização na vida cotidiana de toda a população. Então, falando aqui um texto, né, sobre o aumento da necessidade ou da demanda por madeira. E aí temos qual acontecimento do período contribuiu diretamente para o agravamento da situação descrita. Letra A, o processo de expansão marítima. B, a eclosão do renascimento cultural. C, a concretização da centralização política. D, o movimento de reformas religiosas. Letra E, a manutenção do sistema feudal. Como se fala em maior necessidade de madeira, como se fala, e até mesmo aqui no título, né, para uma geografia histórica da floresta portuguesa, e lembrando que Portugal foi o pioneiro das grandes navegações, o pioneiro dos europeus a navegar pelo Oceano Atlântico, temos aqui então letra A. Processo de expansão marítima. Lembrando sempre, porque Portugal foi o pioneiro nessa navegação pelo Oceano Atlântico. Experiência, pois Portugal já fazia pequenas navegações pelo Oceano Atlântico em um período anterior, resolveu ir além. Ausência de guerras, enquanto a Espanha, a França, a Inglaterra se encontravam em conflitos, Portugal já era uma monarquia, podemos dizer, consolidada e centralizada, e que, digamos, usou essa força ou essa necessidade para a navegação. Outro ponto também, presença de tecnologias, como a bússola, o astrolábio, deixada ali pelos árabes, ou até mesmo a invenção da caravela, que foi uma marca portuguesa. Então, tudo isso aqui fez Portugal ser o pioneiro das grandes navegações, o pioneiro do processo de expansão marítima, o que logicamente demandou também dos portugueses muita lenha para fazer os mais diversos tipos de barcos durante esse processo de expansão marítima. Esse processo de expansão marítima que deu um retorno para Portugal por muitos anos. Na questão 2, vamos aqui, né? Essa é bem fácil, viu? Dispós a participar do lucrativo comércio de especiarias realizado pelos portos do Levante Mediterrâneo e controlado pelos venezianos, os portugueses buscaram um caminho alternativo. Em 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar à Índia. Letra A, através dos portos do poente mediterrâneo. B, utilizando as antigas rotas terrestres do Meio Oriente. C, utilizando o Canal do Panamá. D, através do Estreito de Magalhães. Letra E, circunnavegando a África. Então, resumindo, como Vasco da Gama, não o time de futebol, que esse estava constantemente afundando, mas sim o grande navegador português chega no ano de 1498 à Índia. No caso, circunnavegando a África. O que isso queria dizer? Queria dizer que ele fez um contorno pela África e esse contorno foi o responsável pela chegada dos portugueses na Índia e esse encontro de especiarias que eles já desejavam desde o início do século XV, desde o início
dos anos 1400, desde a primeira navegação que os portugueses fizeram à região de Ceuta, uma pequena região no norte da África. Então, somente no final do século XV que eles conseguiram chegar até a Índia, lembrando que o projeto de navegação português foi bem conservador. Ele não foi radical, por exemplo, como o espanhol, que teve lá Cristóvão Colombo como seu grande nome e que, navegando com a ideia da Terra redonda, esperando chegar até a Índia, né, navegou e chegou até o continente americano. Então, Vasco da Gama circunnavegou a África. Ele foi o segundo a circunnavegar a África, né? O primeiro foi Bartolomeu Dias, que não chegou até a Índia. Vasco da Gama, aí sim, foi o primeiro a chegar à Índia. Lembrando sempre, deixe seu like, faça seu comentário aqui. O título, alguns gostarão, acho que na verdade a maioria, e uma minoria ficará irritada comigo. Se você não gostar, deixe seu dislike também, pode ficar à vontade. Vamos para a última aqui. A contestação francesa ao Tratado de Tordesilhas teve no monarca Francisco I o mais veementemente representante. Em 1540, chegou a dizer que o sol brilhava tanto para ele como para os outros e que gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividira o mundo. Declarou também que só a ocupação criava o direito que descobrir um país, isto é, vê-lo ou atravessá-lo, não constituía um ato de posse que considerava como domínio estrangeiro unicamente os lugares habitados e defendidos. São essas as bases da colonização moderna. A crítica feita por Francisco I ao Tratado de Tordesilhas baseia-se. Antes de falar sobre essa crítica do Francisco I, é sempre bom lembrar o que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi o tratado entre portugueses e espanhóis que dividia as terras encontradas por esses dois povos. Somente entre estes dois povos. Logo, qual era o marco da divisão? A 360 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde ficaria com os espanhóis. 360 léguas a leste da ilha de Cabo Verde ficaria com os portugueses. Isso explica o porquê o Brasil foi colonizado por Portugal, porque nesse marco divisório do Tratado de Tordesilhas, essas terras que correspondem ao nosso país atualmente ficaram com Portugal e o resto das terras ficaram com a Espanha. E aí vocês podem perguntar, por que então Portugal abriu mão de tanta terra no continente americano se eles chegaram quase na mesma época que os espanhóis por aqui? Justamente pela questão acima, porque eles estavam interessados no rico e lucrativo comércio com as Índias. E aí o Tratado de Tordesilhas não falava nada sobre a França, sobre a Inglaterra, sobre a Holanda, sobre qualquer outra região, o que causou indignação nestes países. E o que mais se manifestou contrário a esse tratado que dividia terras entre Portugal e Espanha foi o rei Francisco I. Então a crítica, vamos voltar à questão aqui, né? A crítica feita por Francisco I ao Tratado de Tordesilhas baseia-se, letra A, no uso da força previsto no tratado como forma de efetivar a ocupação das novas terras a serem descobertas. B, na existência de documento papal nunca trazido a público que determinava em testamento a divisão do mundo. C, no fato de apenas países europeus terem direito às terras, deixando de fora os países árabes do norte da África. D, na divisão das terras ocidentais entre Portugal e Espanha, sem levar em consideração as demais nações europeias. Letra E, na possibilidade de qualquer país ocupar novas terras, desde que as ocupasse de fato segundo as regras do tratado. Então, nesse caso aqui, pessoal, era a insatisfação de Francisco I, rei da França, com essa divisão das terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, determinadas pelo Tratado de Tordesilhas. Logo, letra D. Pessoal, muito obrigado. Assistam os outros vídeos aí também para estudar para as provas. E no futuro terão outros vídeos dos mais diversos assuntos. Por favor, vascaínos, não briguem comigo pelo título. Se divirtam junto. Valeu!